Sim, Sim, eu estou tentando arrumar aqui a visualização para eu conseguir ver a, o chat, que às vezes vocês falam alguma coisa e eu não vejo. Deixa eu ver se eu consigo assim. Vocês continuam visualizando a apresentação? sim, professor. Sim. Tá bom, vamos lá. Então, por fim, chegamos ao ensaio clínico randomizado, é o ápice desse curso, é programa de pós-graduação em pesquisa clínica. Então, desenho de estudo de eleição para testar tratamentos novos, vacinas, intervenções, é o ensaio clínico. E, como eu falei para vocês, esse é um estudo fácil de entender e difícil de fazer. Então, tem esse paradoxo do ensaio clínico. Vamos começar perguntando, para que a gente precisa fazer o ensaio clínico? Para que a gente faça escolhas baseadas em evidências, em vez de escolhas baseadas em preferências ou na nossa intuição. E aqui vou dar um exemplo histórico. O presidente Garfield foi um presidente americano que também foi assassinado. Vocês devem conhecer Lincoln e John Kennedy, mas o Garfield também foi um presidente americano que foi assassinado por um cabo eleitoral que se sentiu traído depois que ele foi eleito, porque não foi prestigiado. E ele assassinou Garfield com um tiro de revólver de baixo calibre pelas costas. E essa bala não chegou sequer a passar a parede torácica do presidente, ficou alojada na parede, nas costas, e se ele não tivesse recebido assistência alguma, provavelmente ele teria sobrevivido. Mas como ele era o presidente dos Estados Unidos, ele foi submetido ao melhor tratamento médico da época, 1881. Isso envolveu ser avaliado por os melhores médicos, que, ao chegar, o examinavam cuidadosamente, inclusive introduziam o dedo na ferida para ver até onde tinha chegado a bala, para entender o tamanho do estrago. Naturalmente, eles faziam isso sem nenhum cuidado de asepsia, porque nessa época ainda não havia a teoria do germe, ninguém nem sabia que existia micróbio. E o resultado desse cuidadoso atenção médica que ele recebeu foi que essa ferida se infectou gravemente e ele passou 3 meses penando até morrer de sepsis. E recebeu uma conta, o Senado americano recebeu uma conta, à época, de US$ 85.000, que dá uma fortuna. A defesa do Guiteau, que o assassinou, insistiu durante o julgamento dele, e tecnicamente estava correta, possivelmente, que o Guiteau apenas atirou nele. Quem matou o presidente foram os médicos. Então, é isso que a gente quer evitar, que por ignorância ou por boa intenção destituída de qualquer evidência científica, a gente faça mais mal do que bem. Então, para fazer as escolhas, a gente prefere usar esse desenho. A partir dos pacientes que são considerados elegíveis, através de um processo aleatório, que a gente chama de randomização, o tratamento ou o controle, que pode ser o placebo, se não existe nenhum tratamento, ou o tratamento convencional, se a gente quer comparar um tratamento possivelmente melhor. E, a partir daí, nós acompanhamos as pessoas que foram submetidas ao tratamento ou ao controle e comparamos se os desfechos são semelhantes ou se quem recebe o tratamento que a gente acha que é melhor tem desfechos melhores. Eu pergunto a vocês, quando nós queremos tirar conclusões sobre a superioridade ou a eficácia de um tratamento ou de uma vacina? Professor, Pois não.
Me permita interromper, o senhor pode voltar aquele slide? Eu achei tão bom que eu queria fazer um print dele e não consegui. Eu achei ótimo aquele slide. Você vai receber essa apresentação. Eu estou aguardando apenas a lista de e-mail de vocês, mas eu vou mandar todos os slides que vocês viram, vocês vão receber, tá bom? Mas está aí para você fazer seu print. Mas esse é muito bom. Obrigado, professor. Pois é, eu apenas atirei. Quem matou foram os médicos. É mais ou menos o que a gente viu na pandemia, né? Muito bem. Então, quando a gente faz isso aqui, a atenção do leigo e, infelizmente, às vezes a atenção até dos profissionais de saúde é no desfecho de quem recebeu o tratamento, não é? Quantas pessoas que receberam o antibiótico foram curadas? Quantos pacientes com câncer, com esse esquema, com essa droga, tiveram resposta? A atenção está aqui, mas a atenção deveria estar onde? Isso aqui é o que a gente chamaria do quê? A resposta em quem é tratado é o que nós estamos observando. E muita gente se prende a esse trecho. Mas o que a gente precisa ver é o que era esperado, Era. que teria acontecido se a pessoa não tivesse tomado o tratamento, para de fato ver se o que aconteceu com quem foi tratado é diferente de quem não foi. Então, quando as pessoas eram tratadas para difteria no século passado, no século XIX, um dos tratamentos de eleição para difteria era sanguessuga, tratamento muito bom na época. E, supostamente, as pessoas que preconizavam usar sanguessuga, né, sangrias através de sanguessugas, para tratar a difteria, estavam preocupados em ver o que é que acontecia. Como difteria não é uma doença 100% fatal, algumas pessoas sobrevivem, até, conforme o caso, muitas. E o que a pessoa, o que os observadores aqui se detinham é, olha, está vendo aqui? Nós tivemos tantos por cento de sobrevivente com esse tratamento, então ele é bom. Mas se a gente não pusesse a sanguessuga, às vezes até se não sangrasse o paciente, a resposta fosse melhor. Vocês estão achando que eu estou usando um exemplo pré-histórico, mas na pandemia eu vi uma colega dizer que o uso de zinco e vitamina D eram bons, porque ela tratou 30 pacientes e todos eles sobreviveram. Então, ela está se prendendo aqui ao braço de cima, ao desfecho em quem foi tratado. Mas, com esse número tão pequeno, a gente já sabia que a expectativa de 30 pessoas com Covid, mesmo no começo, é que nenhuma morresse, porque a mortalidade era em torno de 2,5%, 3%. Então, em 30 pessoas, tem uma boa chance de ninguém morrer. Então, o que teria acontecido com eles se eles não tivessem tomado o zinco ou a vitamina D é que nenhum ia morrer. Mas, surpreendentemente, ela enfatizava e considerava que era uma prova inequívoca de que vitamina D e zinco era um excelente tratamento para a Covid, o fato de que os 30 pacientes que ela tratou não morreram. E ela estava preconizando e tinha 60 mil visualizações no YouTube desse tratamento. Então vejam que nós não estamos tão distantes dessa simplicidade de raciocínio. Então, o que a gente precisa ver é o que teria acontecido com essas pessoas caso elas não tivessem tomado o tratamento. Estão comigo até aí? Vamos lá. Já que o importante é o esperado, como nós já vimos, qual seria o grupo ideal de comparação no ensaio clínico? O grupo ideal seria as pessoas se elas não tivessem tomado o tratamento que nós estamos sugerindo. Então, no exemplo lá do século XIX, o melhor grupo controle para paciente com difteria tratado com sangria é o que teria acontecido com esses pacientes se eu não tivesse feito a sangria? Ou, mais recentemente, o que teria acontecido com minha colega que tratou
os 30 pacientes de Covid com vitamina D e zinco, o que teria acontecido com eles se ela não tivesse feito isso? Tem como a gente fazer isso aí? Foi uma pergunta. Somente se a gente tivesse aquele Camaro do Back to the de Volta para o Futuro, do futuro, né? Se a gente pudesse voltar no tempo e, em vez de dar o remédio, a gente não desse. Ou então a gente tivesse aquele dispositivo lá do filme de Harry Potter que as pessoas voltam no tempo. Se a gente tivesse um dispositivo como esse, a gente poderia ver o que teria acontecido se nós não tivéssemos usado o tratamento. Então, isso é o ideal. Isso aí seria a resposta irrefutável se um tratamento presta ou não. O que teria acontecido com as pessoas caso elas não tivessem tomado. E isso, gente, serviria tanto para mostrar eficácia como para mostrar segurança. Se eu acho que uma vacina causa autismo, se eu acho que uma vacina causa miocardite, ou se eu acho que uma vacina causa um efeito adverso qualquer, se eu voltasse no tempo e a pessoa não tomasse a vacina, será que ela teria autismo? Será que ela teria miocardite? Será que ela teria Guillain-Barré? Só que isso realmente não é possível fazer. Já que não é possível fazer, o que é que nós fazemos ao invés disso? Então, eu estou mostrando aqui para vocês as pessoas expostas. Elas tomaram o remédio, o que acontece com elas. O ideal seria o que teria acontecido com elas se elas não tivessem tomado o remédio ou não tivessem tomado a vacina. Mas isso não é possível. Então, eu pego uma corte substituta. O que acontece com pessoas muito parecidas com essas quando não tomam a vacina, quando não tomam o tratamento que eu usei para esse grupo? Entenderam? Então, o que a gente usa aqui como esperado, como controle, é um grupo que nós esperamos seja o mais parecido possível com esse aqui, mas a única diferença é que um tomou o tratamento e o outro tomou o placebo. Então, o risco relativo verdadeiro seria o que acontece em expostos comparado ao que aconteceria com eles se eles não fossem expostos. Isso é o ideal, mas não é possível. Então, o que nós fazemos, na verdade, é que nós usamos o que acontece com as pessoas que tomam o remédio comparado ao que acontece com pessoas parecidas com essas quando elas não tomam o remédio. Tá? E a gente espera que o que a gente calcula seja parecido com o que seria essa verdade. Mas notem que nós estamos fazendo uma aproximação. Então, com isso, eu estou chamando a atenção dos senhores que, por melhor que seja um ensaio clínico, ele já é uma aproximação. Lá vai uma pergunta. 100 adultos com amidalite receberam o antibiótico X. 83 ficaram curados, assintomáticos. Concluiu-se que o medicamento era eficaz. Essa conclusão é incorreta, porque não é aplicável à população geral. É incorreta, porque não se considerou a condição socioeconômica. É incorreta, porque o estudo não inclui um grupo controle. É incorreta, porque para avaliar a eficácia de um novo medicamento é necessário realizar um estudo epidemiológico de coorte, ou é correta para a população investigada? O que é que vocês acham? Resposta C. Deixa eu ver se eu consigo botar o chat aqui junto. Eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não sei por quê. Ai, Jesus. Vamos lá. Responderam? Resposta C. É incorreta porque não tem um grupo controle. Concordam? Nossa, eu errei de novo aqui. Deixa eu voltar a tela. Estou apanhando um pouquinho. Deus do céu. Vamos ver se eu consigo agora. Consegui. Vamos lá.
Consegui ver de novo, calma. Tá claro, gente? É incorreta porque não tem um grupo controle. O fato de que 83 pessoas de 100 com amidalite tiveram, ficaram curados, pode ser o que aconteceria mesmo que eles não tivessem tomado antibiótico algum. As pessoas ficam curadas, não é? Então, é preciso ter um grupo controle. Aqui eu mostro para vocês o que é que a gente faz. A gente simula no ensaio clínico o que teria acontecido com as pessoas caso elas não tivessem tomado o remédio. Como é que eu faço para obter um grupo parecido em tudo, exceto pelo fato de que um tomou o remédio novo, o outro tomou o placebo ou o remédio convencional? O que eu faço é dividir esses grupos aleatoriamente ou randomicamente. Então, a randomização ajuda a fazer com que esse grupo de pacientes elegíveis para o estudo, seja pacientes com COVID, seja pacientes com câncer, ao serem sorteados em dois grupos, eles fiquem aproximadamente iguais ou comparáveis, exceto para o fato de que um toma o remédio e o outro não. Existe uma situação que eu quero compartilhar com vocês aqui, em que a gente simula o que a gente gostaria, que é o que teria acontecido caso a pessoa não tivesse tomado remédio, que é um chamado estudo de crossover. Como é que é isso? Você pega uma doença, por exemplo, como rinite, a rinite alérgica, e randomiza esses pacientes para tomar um tratamento ou placebo, por exemplo. Depois você interrompe, que a gente chama de período de washout, e a pessoa que foi sorteada para tomar o tratamento vai para o placebo. E quem foi sorteado para tomar o placebo vai para o tratamento. E você mede o que aconteceu. Então, a gente tem uma comparação do que aconteceu com as pessoas quando tomam o tratamento e como tomam o placebo. Isso simula aquela situação ideal, entretanto, só pode ser feito para condições que não se curam e que não têm um efeito residual do tratamento. Como eu falei agora aqui, rinite alérgica. Então, rinite alérgica é uma condição que é persistente e você pode, de repente, testar dessa maneira. Todas as outras doenças que têm um curso mais definitivo, não dá para ser testado assim. Mas quando a gente tem essa chance, é possível tentar esse desenho. É só uma curiosidade. Qual seria a definição de um estudo clínico randomizado? É aquele em que os indivíduos são alocados randomicamente para receber um dos dois tratamentos. Randomicamente significa aleatoriamente. É importante que isso seja controlado pelo investigador, mas não é escolhido pelo investigador. O investigador faz o sorteio, mas ele não escolhe. E esse estudo é chamado de controlado porque tem que ter necessariamente um grupo que não toma o tratamento ou a vacina ou o que quer que seja que vocês querem avaliar o resultado. Tá? Exemplos. Aqui a pergunta é: será que se eu fizer a, a, a higiene da região periuretral em mulheres com água comparado a uma solução antisséptica de clorexidine, isso tem impacto sobre infecção urinária pós-cateterismo? Entenderam qual é a pergunta? Então, qual é a melhor maneira de eu saber o que é melhor como medida pré-cateterização da bexiga em mulheres? É eu limpar a área periuretral com água ou é eu limpar com solução de clorexidine, uma solução antisséptica? O que é que vocês acham? Foi uma pergunta. Limpar com clorexidina. Faz sentido, né? A maioria dos locais usa uma solução antisséptica. A premissa é
se eu quero limpar, se eu quero diminuir a quantidade de bactérias antes de fazer o cateterismo, para eu diminuir infecção urinária pós-cateterismo, é melhor que eu use uma solução antisséptica. Mas nunca ninguém tinha testado isso. Todo mundo faz isso no hospital, mas nunca ninguém provou que isso é melhor. Então, se eu quero mostrar, a ideia é fazer um ensaio clínico. Como é que faz um ensaio clínico aí? Como é que faz, Sérgio? Divide os pacientes que vão ser cateterizados com quem fazer a clorexidina e fazer só o soro. Isso. Muitas pacientes são cateterizadas para, por exemplo, antes de fazer uma cirurgia, né? Por conta de vários motivos. Aí você desenha um estudo que vai sortear, uma parte das mulheres vai ser lavado com água, a outra parte vai ser com isso é aleatório, e depois você faz uma urocultura de controle para ver quantas pessoas tiveram infecção, quantas pessoas não tiveram, tá bom? Fácil, né? Sabe o que é que eles acharam? Em quem foi feita a limpeza com água, a incidência de colonização acima do esperado e no grupo com água foi de 8,2%. E no grupo com clorexidine, 9,2%. Quer dizer, aparentemente até era maior no grupo de clorexidine, mas essa diferença não foi significativa. A conclusão é que limpar com a solução antisséptica não faz diferença em relação a limpar com água. Ou seja, é muito pouco tempo e não tem impacto nenhum você usar uma solução antisséptica. O que tem impacto mesmo é você fazer uma limpeza, seja com água, seja com a solução antisséptica. Isso tem impacto porque você gasta muito mais se você for usar uma solução antisséptica do que se você for usar água. Mas aqui está um exemplo para vocês de coisa que às vezes a gente faz intuitivamente, porque acha que a ideia é plausível, mas que na hora que você vai testar, você não consegue mostrar que é diferente. Gostaram? Interessante, né? Então a gente precisa matar a cobra e mostrar o pau. Tem que mostrar o que é que aconteceu. O que é alocação randômica? Significa que a alocação não é determinada pelo investigador. Ele faz o procedimento do sorteio, mas ele não escolhe quem vai usar água ou quem vai usar a solução antisséptica. Ele não escolhe quem vai usar é, a vacina ou quem vai usar o placebo. Isso é aleatório. Então, isso além de ser aleatório, essa alocação não pode ser previsível. Porque se ela for aleatória, mas se ela for previsível, as pessoas começam a entender o que é que aconteceu e isso pode gerar distorções. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Perdão, saí de novo da tela, eu estou fazendo umas coisas aqui. Então, o que é que acontece? Aqui estão vários métodos que são aleatórios e, portanto, você poderia chamar de randômico, parece randômico, mas, na verdade, nossa, mas, na verdade, eles são previsíveis. Então, se você disser que se o paciente nasce no dia ímpar, ele vai utilizar água para fazer essa limpeza. Se ele nasce no dia par, você vai usar a solução antisséptica. Você diria, Sérgio, que isso é aleatório? Sim, É aleatório, mas é previsível. Se você começa a ver que quem nasce no dia ímpar usa água, você pode começar a manipular. Se vem uma paciente que nasceu no dia 17, que é um dia ímpar, e você vê que ela vai para o grupo que usa água e você não quer que isso aconteça, você pode excluí-la do estudo baseado em alguns dos critérios. Então, se for previsível, é ruim. Isso vale também para, por exemplo, registro do hospital. Se o registro do paciente no hospital é ímpar, vai para um grupo. Se é par, vai para outro. Ou então, dia de recrutamento. Se o paciente chegou na segunda, vai para o tratamento. Se chegou na terça, vai para o placebo.
Todos esses métodos são chamados quase randômicos, porque eles são aleatórios, mas eles têm um defeito, eles são previsíveis. E aí o investigador, como ele prevê o que é que vai acontecer com o paciente, ele pode não incluir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo estudo clínico tem critério de inclusão e exclusão. Então, você está fazendo um estudo para avaliar se uma droga é melhor que a outra, e você começa a ver que o paciente que nasceu no dia ímpar vai para o tratamento novo, e no par vai para o tratamento convencional. Aí chega um paciente que está muito grave. Aí você fala, ai meu Deus do céu, esse paciente está tão ruinzinho. Se ele for para o tratamento novo, não há tratamento novo que consiga melhorar, porque ele está muito ruim. Tomara que ele tenha nascido no dia par. Olá, seu fulano, o senhor nasceu que dia? Dia 13. Ai, meu Deus do céu, isso aí vai dar um azar danado. Esse paciente vai distorcer os resultados. Aí você começa a trabalhar. O senhor, aqui tem como critério de exclusão que o senhor não pode ter usado nenhum tipo de quinolona. O senhor já usou uma quinolona? Ô, meu filho, eu não sei não, eu usei uns comprimidinhos brancos. Ah, então é melhor excluir o senhor, porque o senhor não tem certeza, isso aqui está no critério de exclusão. Aí você excluiu, ele não entrou. Isso não vai aparecer em lugar nenhum, mas aconteceu porque o método que você chamou de randômico era previsível e, passado algum tempo, os investigadores começam, de alguma maneira, a colocar os pacientes que eles gostam num grupo e os que eles não gostam no outro. Podia ser o contrário. Se você acredita tanto que o tratamento é bom, que quando você vê um doente ruim, você fala, poxa, esse doente tem que ir para o tratamento novo, você pode tentar fazer a mesma coisa. Então, não é bom quando você pode antecipar. Isso é tão importante, pessoal, que quando você submete um estudo de ensaio clínico, um artigo com seus resultados, a revista tem lá, se você está submetendo um ensaio clínico, na metodologia, não basta dizer que você fez uma alocação randômica. Você tem que dizer o que é que você está chamando de randômico e descrever com cuidado. E quando você lê o artigo, se vocês não perceberam ainda, você vai ver que ele vai explicar. A alocação foi randômica. Isto é, eu tinha uma central de randomização. Quando o paciente era elegível, o investigador ligava para essa central, dava os dados do paciente e recebia um fax ou um e-mail com o código da medicação que esse paciente ia utilizar. Então, isso tudo é explicado com esse nível de detalhe para você entender que o investigador fez uma alocação que não era previsível. Tá claro, gente? Alguma pergunta? Então, qual é a vantagem ou a força da randomização? Ela previne viés de seleção. Ela previne que o investigador escolha ou direcione quem está muito grave para não tomar o tratamento novo, para não prejudicar o tratamento novo. Ou o contrário, isso exageraria eventualmente um resultado positivo. Mas pode ser o contrário, você acredita tanto no tratamento novo que você direciona os pacientes mais graves para tomar o tratamento novo. E o tratamento novo pode ser até melhor, mas como você botou os pacientes mais graves para recebê-lo, ele vai parecer que não é tão bom. Então, não é ideal que você exagere, nem que você subestime. Por isso que a gente não quer que o investigador possa ter nenhum tipo de viés na seleção. Então, como o investigador não antecipa, não adivinha o que é que vai acontecer, ele não tem como tornar os grupos diferentes. Então, a randomização, de fato aleatória, ela permite que os grupos sejam comparáveis, exceto para o tratamento ou a intervenção que você quer fazer. Isso, numa randomização de fato aleatória, acontece a maioria das vezes, mas você nem não pode dizer que isso acontece sempre. Por que que não acontece sempre? Por que que pode acontecer de não ficar comparável? Alguém tem alguma ideia? Você pode sortear e os grupos ficarem
diferentes em outras coisas, não ficarem exatamente comparáveis? Temos todo o fim de semana para ouvir a resposta de vocês. Sim, tem o efeito do acaso também na Tá? seleção. Então, por azar, né, você pode ter feito um sorteio absolutamente isento, mas calhou que o grupo com a droga nova tinha um pouquinho mais de doentes graves do que o grupo placebo, por azar, certo? Se isso pode acontecer com mais frequência, em que situações? Quando você tem um estudo com poucos participantes. Se você vai testar se uma droga é melhor que a outra e você vai usar 20 pacientes, 10 vão tomar droga nova e 10 vão tomar droga convencional, não é tão incomum que aconteça algum desequilíbrio, porque você está usando muito poucos pacientes, percebe? Mas se você estiver randomizando 16 mil pessoas, 8 mil vão tomar vacina, 8 mil vão tomar o placebo, vai ser muito difícil que esses grupos não sejam parecidos. Então, aqui, o, o número de pessoas que você está incluindo vai ser muito importante. Quando nós estamos trabalhando com números grandes, e normalmente o ensaio clínico tem número grande de participantes, esse desequilíbrio praticamente é impossível. Mas se o número for pequeno, pode acontecer. Por isso que toda a tabela 1 no ensaio clínico é a comparação. Como é que era o grupo que tomou a droga comparado ao grupo que tomou placebo? Ou como é que eram quem tomou a vacina e quem tomou placebo? O que é que você faz quando você lê o artigo nessa tabela 1? Você vai dar uma olhada se, de fato, quem tomou a droga é parecido com quem tomou placebo em relação à média de idade, em relação à gravidade de doença, em relação à presença de comorbidades. E, geralmente, essas coisas ficam muito parecidas e você fica mais confiante de que os grupos eram comparáveis e que, de fato, se tem alguma melhora em quem tomou a droga, é porque foi por causa da droga e não porque esse grupo era melhor. Concordam? Está claro isso, gente? Tá, está. Obrigado. Sim. Então, vamos lá. Um estudo mostrou que uma vacina para dengue foi eficaz. Os investigadores decidiram quem receberia vacina ou placebo. Assinale a alternativa correta. A alocação não aleatória dos indivíduos para os dois grupos poderia explicar o resultado encontrado. Depende do risco relativo de dengue para o grupo vacina comparado com o grupo placebo. Realizou-se um estudo epidemiológico de coorte prospectivo. Em um estudo observacional desse tipo, resultados inesperados decorrem, em geral, de vícios de informação. A diferença quanto ao número de casos entre os dois grupos pode ser devida ao fato dos voluntários saber se haviam recebido a vacina ou placebo. O que é que vocês acham? Vamos lá. A maioria está achando que é A. É isso mesmo, A. Então, quem decidiu quem vai tomar vacina ou placebo foram os investigadores. Então, se eu escolho, pessoal, quem vai tomar a vacina, eu posso escolher isso baseado no fato de que a pessoa tem mais risco ou não de ter dengue. Então, se eu escolho para tomar vacina as pessoas que têm maior poder aquisitivo, que usam tela, que usam repelente e que não têm vizinhos que tiveram dengue, se eles não tiverem dengue depois de tomar vacina, não sei se foi por causa da vacina ou se foi porque eles simplesmente tinham menos risco. O ideal é que as pessoas sejam sorteadas, de forma que, se quem tomou a vacina comparado ao placebo tem menos dengue, é por conta da vacina. A randomização é usada para alocar indivíduos nos grupos experimental ou controle em estudos experimentais. A randomização assegura que a alocação ocorreu ao acaso, os grupos experimental e controle são sempre semelhantes em todos os aspectos, exceto o tratamento, o viés de aferição foi eliminado, o viés de seleção foi controlado, a falácia ecológica foi minimizada.
estão respondendo aí. A maior parte também está achando até agora que a resposta certa é A, e a resposta certa é essa mesmo. A randomização assegura que a alocação foi ao acaso. Por que que B não está certo? Os grupos experimental e controle são sempre semelhantes em todos os aspectos. Por que isso aí não está certo? Porque não dá para segurar, eu nunca, né? E isso é do sempre. Pelo tamanho da amostra. Se for pequeno, a gente acabou de discutir isso, se for pequeno, às Se vezes for não é grande. igual. Isso Mesmo, quase sempre é verdade. Isso é o que você deseja, isso normalmente é alcançado, mas o sempre aí é que complicou. E por que que o viés de aferição não é eliminado? O que é que elimina o viés de aferição? O que é que eu faço para que eu duplo, não seja duplo cego. Cegamento. Duplo cego. o mascaramento? Então, para eu não aferir diferente, isso não é garantido pela randomização, isso é garantido pelo cegamento. Isso. Muito bem, estão sabidos vocês, viu? Então, Professor, diga. minha dúvida, você poderia retornar? Eu fiquei na dúvida da letra D. O viés de seleção foi controlado. Boa pergunta. Por que que isso não garante que o viés de seleção foi controlado, a randomização? Porque além de você ter a randomização, se ela for previsível, ela não vai impedir o viés de seleção. Foram esses exemplos que eu dei para você dos exemplos quase randômicos. Então, o fato de ser aleatório não é suficiente. Tem que ser aleatório e tem que ser imprevisível. É o que a gente vai discutir é o seguinte: a gente tem que fazer com que o sorteio não possa ser previsível, ele não possa ser antecipado, tá? O ideal é que eu até ponderaria aqui que, em vez de randomização, talvez eu devesse colocar a alocação aleatória, porque quando você usa randomização, você admite que a alocação foi aleatória e foi imprevisível, senão seria quase randômica, tá? Foi uma boa observação sua. Eu vou explicar logo adiante isso, vai ficar mais claro, tá bom? O que eu quero dizer aqui é que não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser aleatório, tem que ser aleatório e tem que ser imprevisível. Então, você tem que ocultar, você tem que esconder o que vai acontecer nos próximos sorteios. Senão, o investigador adivinha e começa a ter o viés de seleção. Então, a gente quer que seja aleatório, mas quer que seja, de fato, randômico, no sentido de que não é previsível. Então, o investigador tem que proteger, e isso é sempre possível, tem que esconder o que é que vai acontecer com o sorteio. Se você não fizer isso, pode acontecer viés de seleção. E eu vou dar o exemplo aqui agora para você que perguntou. Um estudo tentou comparar, através de um ensaio clínico, se o que é que era melhor para tratar qual era o procedimento melhor para fazer uma apendicectomia? Uma cirurgia aberta ou uma cirurgia laparoscópica? Entendeu? E a alocação foi feita através de um sorteio aleatório, onde o investigador fez uma lista de envelopes com a informação dentro do envelope, se ia ser cirurgia aberta ou se ia ser cirurgia laparoscópica. E esses envelopes ficavam lá, e cada vez que chegava um paciente, você pegava o próximo envelope, abria e você via o que é que ia acontecer, se você ia fazer a cirurgia aberta ou laparoscópica. Está claro aí? Quando eles começaram a fazer uma análise interina, eles perceberam uma coisa curiosa. Toda vez que chegava um caso de apendicite no meio da madrugada, o paciente era sorteado para cirurgia aberta. O que é que vocês acham disso? Será que, se fosse aleatório, isso ia acontecer? O investigador começou a olhar melhor e o que é que acontece?
para fazer uma cirurgia aberta no meio da madrugada, era mais rápido, porque o cirurgião era chamado, ele entrava no centro cirúrgico e a cirurgia acontecia mais rapidamente. Quando a cirurgia era por laparoscopia, havia uma demora maior por conta da preparação desses equipamentos. O investigador começou a suspeitar que, de alguma maneira, os investigadores associados estavam antecipando o que é que ia acontecer e, para não ficar acordado de noite muito tempo, eles jogavam o paciente para a cirurgia aberta quando era de madrugada. E isso, de fato, acontecia. Eles começaram a olhar o envelope através da luz, entendeu? Então, o processo foi aleatório, mas ele não foi ocultado para os participantes. Se ele via que ia ser cirurgia laparoscópica, ele trocava o envelope por outro próximo. Nesse caso aqui, poderia ter sido corrigido simplesmente numerando os envelopes, de maneira que o investigador não poderia trocar a ordem. Mas aqui está ilustrado uma situação em que, apesar de ter sido sorteado, o sorteio foi manipulado em relação à sua previsibilidade do que é que ia acontecer. Então, a gente precisa, e isso é sempre possível de fazer, ocultar a randomização antes dela ocorrer. Depois que você sorteia o participante para esse ou aquele tratamento, a gente também tem que ocultar o que ele foi sorteado para o resto do estudo. Então, isso é o que a gente chama de cegamento, é mascarar qual foi o tratamento randomizado para que tanto o observador quanto o informante não sejam parciais. Enquanto que ocultar a randomização antes é sempre possível, ocultar o que acontece depois, ou seja, fazer o cegamento, isso é sempre possível, gente? Não. Mascaramento nem sempre é possível. Nesse estudo que eu acabei de falar, é possível mascarar? Se eu tivesse numerado o envelope, eu não ia fazer com que o sorteio fosse previsível. Então, eu ia ocultar a randomização. Mas depois que você sorteia, vai ser cirurgia aberta ou laparoscópica, o investigador já sabe, porque é muito claro. O participante, quando acorda da cirurgia, ele também vai ver se ele tem um corte ou se ele tem um furo. Então, não tem como você esconder ou mascarar. E quando é, por exemplo, um tratamento clínico, quando tratamento cirúrgico, também não dá para você fazer o mascaramento. Então, o mascaramento nem sempre é possível, mas a ocultação da randomização, o fato de não poder antecipar, sempre é possível. Alguma dúvida aqui? O mascaramento pode ser somente do participante, é um estudo onde somente o participante não sabe o que recebeu. Isso não é o ideal, porque o investigador vai poder ter algum bias de observação. Então, o ideal é que nem o participante, nem o investigador saibam. Como é que você chama esse estudo? Duplo cego. Nem o participante, nem o investigador sabe. Pode ser também triplo cego. O que é isso? Nem o participante, nem o investigador, nem quem analisa os dados sabe. Tá? Os dados são tratados como A e B, por exemplo, eu não sei quem é o tratamento, para justamente eu não ter nenhum tipo de tendenciosidade. Então, isso é sempre ideal, mas nem sempre é possível. Nós acabamos de falar o exemplo de estudo chamado aberto. Se eu vou comparar um tratamento médico clínico com um tratamento cirúrgico, esse estudo vai ter que ser aberto, porque não tem como eu esconder do paciente ou do participante se ele fez uma cirurgia ou não. Alguma dúvida? Vamos lá. São vantagens do mascaramento, exceto, então eu quero saber o que não é, gente. Previne o viés de observação, previne o viés de informação, permite avaliar a segurança de um tratamento de maneira imparcial, evita que a eficácia seja superestimada, não tem impacto nos custos do estudo. Respondam. Somente uma pessoa, duas, três, quatro, cinco.
Então, gente, previ... mascaramento previne que o observador exagere? Previne, né? Se o observador não sabe quem tomou o quê, como é que eu vou exagerar? Para que lado eu vou exagerar? Previne o viés de informação que o participante exagere? Previne. Se o informante, se o participante não sabe o que é que tomou, ele também não vai poder exagerar. Permite que a gente avalie a segurança de maneira imparcial. Eu não vou exagerar que um tratamento é mais seguro que o outro. Previne, porque eu não sei quem tomou o quê. Evita também que a eficácia seja superestimada. Evita. Se eu não sei quem tomou a vacina, quem tomou o placebo, eu não posso exagerar. Tudo isso é verdade, exceto que isso não tem impacto no custo. Isso tem custo. Para você fazer um placebo igual à droga, isso vai ter um custo. Você vai ter que fazer uma embalagem igual, você vai ter que ter, portanto, um investimento a mais do que se o estudo fosse aberto. Então, mascaramento tem custo, mascaramento é um dado adicional. Muito bem. E um ensaio clínico pode ter resultados errados? Pode. Aqui tem um estudo que vocês devem ter ouvido falar, que foi o estudo do francês lá, de Marseille, que sugeria que a hidroxicloroquina com azitromicina era um tratamento eficaz para a COVID. Lembra disso? Esse tratamento causou grande impacto e, nesse tratamento, a conclusão dos investigadores era que a hidroxicloroquina era um tratamento que estava associada a uma redução significativa da carga viral e desaparecimento de Covid. Lembra disso? No entanto, outro estudo feito posteriormente mostrou que a hidroxicloroquina não mudava significativamente o status clínico dos pacientes quando comparado nesse estudo. Qual foi a diferença de um estudo para outro? A revista que publicou o estudo do francês não retratou, não retirou o estudo, porque o estudo não era fraudulento, os dados estavam, era o que ele tinha observado. Mas eles publicaram uma revisão, tá? Onde eles diziam que esse estudo tinha limitações graves. É uma pena, né? Porque se ele tinha limitações graves, por que a revista aceitou publicar? E quais eram elas? As limitações graves estavam já no título do trabalho. Vocês veem aqui que no primeiro trabalho, hidroxicloroquina e azitromicina como tratamento para COVID, resultados de um estudo aberto, não randomizado. O que quer dizer aberto? Não houve mascaramento. O investigador sabia quem tomava hidroxicloroquina e azitromicina e quem tomava placebo. E foi mais grave ainda, não randomizado. O que quer dizer isso? Quem escolhia quem vai tomar o tratamento ou placebo era o investigador. Para tentar mostrar uma certa imparcialidade, o autor fala que no hospital A ele usou a hidroxicloroquina e no hospital B ele usou o placebo. E, em teoria, não haveria por que acreditar que os pacientes mais graves ou menos graves fossem mais para um hospital do que o outro. Mas quando você vai ler o detalhe, no hospital onde ele usou hidroxicloroquina, onde ele sabia que os pacientes iam tomar isso, ele escolhia os doentes mais graves, ele excluía do estudo. Então, havia um viés de seleção claro, os pacientes que foram para o braço experimental, eles tinham menos gravidade do que os pacientes que foram para o placebo. E no estudo no JAMA, foi um estudo randomizado duplo cego. Então, é um estudo realmente que tem todo a robustez e os atributos. E entre um e o outro, é claro que a gente vai acreditar no segundo. Tá certo? Alguma dúvida? Um ensaio clínico é o melhor desenho de estudo para fornecer evidência de eficácia de um tratamento. A principal razão é que, nesse tipo de estudo, são comparados pacientes que recebem um tratamento novo com pacientes que recebem placebo.
tratamento habitual. São evitados viés de observação, já que os profissionais que avaliam os participantes desconhecem o tratamento recebido. Se o número de participantes não for pequeno, a alocação aleatória permite que os grupos estudados sejam semelhantes, exceto quanto ao tipo de tratamento recebido. Os participantes são acompanhados prospectivamente e o desfecho ocorre após a inclusão, evitando viés de seleção. Os vieses de informação são evitados, pois os participantes desconhecem o tratamento Prática recebido. com de vacina. O que é que vocês acham? Vamos lá, gente. Bora. Se arrisque. Muito bem. A maioria aqui achou que a resposta certa era C. Correto. Vamos analisar rapidamente aqui. Qual é a principal razão para ser o estudo ideal para você dizer se um tratamento é eficaz? É porque os pacientes que recebem um tratamento novo são comparados com o que recebe placebo? Não, isso aqui quer dizer que o estudo é controlado. Ser controlado é necessário, mas não é porque esse estudo é o melhor. Porque num estudo de coorte também você tem controle e no estudo de caso controle você também tem um grupo controle. É porque você evita viés de observação, porque o paciente, os profissionais são mascarados. Isso aqui ajuda, isso aqui é importante, mas nem sempre você pode usar, e não é por conta disso que o estudo é mais importante. A principal razão não é essa, a principal razão é se o número for grande, a alocação aleatória permite que os grupos sejam comparáveis, sejam semelhantes, exceto em relação ao tipo de tratamento. As demais, a evitar o viés de seleção, não é por conta da, do acompanhamento prospectivo que você evita o viés de seleção, é por conta da randomização. E a última assertiva, a última assertiva, os viés de informação são evitados, pois aqui é o mascaramento do participante, isso é importante, mas não é a principal razão. A diferença essencial entre estudos experimentais e observacionais é que nos experimentais, o grupo de intervenção e controle tem o mesmo tamanho. É que o estudo é prospectivo. O estudo de intervenção e controle são sempre... os grupos de intervenção e controle são sempre comparáveis. Está errado aqui. O investigador determina quem deverá fazer parte do grupo experimental e do grupo controle. São usados controles. O que é que vocês acham? Respondam, por favor. É um estudo observacional, vamos lá, é o investigador quem determina quem vai fazer parte. Quer dizer, a alocação aleatória é a principal diferença entre o estudo observacional, onde o investigador observa, e o estudo experimental, onde o observador intervém. Ambos os estudos observacionais têm controles e, por exemplo, coorte é prospectivo também, as outras não são verdade. Como é que a gente pode avaliar, gente, se o resultado de um estudo de ensaio clínico são corretos? Pergunta lá no posto Ipiranga, né? Deve ser o lugar ideal para descobrir isso. A gente pode usar os chamados checklist. Você já deve ter ouvido falar dessas listas de critérios para você avaliar a qualidade de um ensaio clínico. Eles são muito populares, eles são úteis, mas eles não são definitivos. Não devemos confiar demasiadamente neles, mas eles podem ser interessantes para que a gente faça uma avaliação de todos os parâmetros. Então, vamos dar uma olhada nele. Vou pular esse coffee break aqui, porque a gente está um pouquinho avançado, para a gente terminar um pouco mais cedo.
Então, como é que a gente avalia o desenho? Primeira coisa é avaliar se os objetivos estão bem explícitos, ou seja, se eles foram definidos a priori. Então, todos os testes estatísticos, pessoal, que são utilizados, dependem de você ter uma hipótese a priori. Se você está fazendo um estudo exploratório, isso é interessante, mas os testes estatísticos vão perder a sua validade. Então, é importante que você diga, que você observe se os objetivos estão bem explícitos. Onde é que você vê se os objetivos do ensaio clínico estão, de fato, bem explícitos? Alguém me ajuda? Onde é que você busca essa informação? Na, met- Os métodos? na metodologia, né? A metodologia, né? Por exemplo, quando você tem um artigo que compara endarterectomia de carótida com tratamento clínico para prevenção de AVC. Entenderam? Então, será que você fazer endarterectomia para tirar placas na carótida pode prevenir AVC comparado a um ensaio clínico? O sujeito fez esse estudo e encontrou que não prevenia, era a mesma coisa. Mas ele faz uma ressalva que em mulheres mais idosas de origem asiática, a endarterectomia funciona melhor. Faz sentido isso? Não faz. Ele fez o que a gente chama de análise exploratória, e isso é válido, mas isso tem que ter alguma plausibilidade e isso tem que ser confirmado em outro estudo. Na verdade, em vez de ele publicar que ele não achou diferença, ele inverteu tudo. Ele publicou assim: endarterectomia é melhor para tratar a mulher asiática e tem uma resposta melhor do que tratamento clínico. Porque você sabe que existe um viés de publicação positiva. Então, se ele tinha um resultado negativo, às vezes as revistas não se interessam tanto. E ele achou, não é só a revista que tem um viés para o resultado positivo, os pesquisadores também gostam quando eles encontram uma novidade. Só que isso não fazia sentido. E ele inverteu as coisas. Isso não é correto. No trabalho dele, ele dizia que o objetivo foi analisar se endarterectomia é melhor em paciente asiática. Mas isso não era verdade. Hoje ele não pode mais fazer isso. Por quê? Por que que hoje você não consegue botar que seu objetivo já era aquele, quando na verdade não era? Como é que o editor da revista vai saber? Vocês têm alguma sugestão? Tem como você saber o que era originalmente? Alguma ideia, gente? Como ele fez a randomização? Na verdade, qual era o objetivo? O objetivo desse pesquisador era saber se fazer endarterectomia, tirar as placas da carótida, prevenir AVC. E ele fez o estudo com esse objetivo e não achou diferença. Mas ele começou a olhar subgrupo. Aí tem uma hora que ele achou que mulher de origem asiática tinha um desfecho, prevenia. E aí ele publicou isso só, dizendo que fazer essa cirurgia em mulher asiática é bom. E no objetivo ele botou que o objetivo era esse. E o editor não tinha como saber que o objetivo não era esse, que isso foi uma análise exploratória. Naquela época que ele fez esse estudo, ele conseguiu. Mas se fosse hoje, ele não conseguiria mais. Por quê? O editor hoje manda um detetive investigar. Como é que o editor pode saber qual era o objetivo quando o indivíduo começou o estudo, o objetivo inicial? Você não pensa que algo Hã? Não vi O direito. termo de participação das pessoas. O termo de consentimento é uma ideia interessante, né? Mas, às vezes, o termo tem um objetivo muito descrito de uma maneira muito ampla, não está muito detalhado. Mas é por aí. Onde é que ele pode É ver pelo isso? projeto inicial? Pelo projeto inicial.
E onde é que ele vai obter o projeto inicial? No nosso caso, é na plataforma, Na né, plataforma. Brasil? Mas não é na plataforma Brasil, sabe onde é que é? Porque a gente não tem acesso à plataforma Brasil, né? Somente o investigador ou o comitê. Comitê de ética. O comitê de ética tem, mas tem um lugar que o editor, ele mesmo pode olhar, ou o público pode olhar, você que está lendo o artigo, se você tiver dúvida, será que era esse mesmo o objetivo dele? Você pode ir lá e olhar. Sabe onde é que é? No clinicaltrials.gov. É uma plataforma aberta, onde você tem que depositar o projeto original antes de começar. Entendeu? Existe já também uma plataforma no Brasil, que eu esqueci o nome agora, e você tem que depositar isso antes, porque aí você não tem como depois dourar a pílula e dizer que, na verdade, o que você queria saber era outra coisa. Então, além dele ter que publicar isso depositado na plataforma, isso tem que estar escrito no artigo. Por quê? Para você distinguir o que era uma análise exploratória, que a gente chama de análise de subgrupo, e o que não era. Análise de subgrupo é isso aqui. Você analisa se o tratamento foi melhor em quem tomou e quem não tomou. E, obrigatoriamente, gente, não é má prática, não é ruim que você olhe se o tratamento foi um pouquinho melhor em homem ou mulher, ou num grupo racial ou no outro, ou em pessoas mais jovens ou pessoas mais velhas. Então, fazer esse tipo de análise não é ruim, concordam? É bom. Só que isso aqui é uma análise exploratória. E quando você começa a olhar muita coisa, somente por chance ou acaso, você encontra o que esse cara achou. O tratamento não é melhor, mas em mulheres de origem asiática foi. Isso aí foi só o acaso. E ele, por conta de querer um resultado positivo, publicou o que ele achou que era mais vistoso. Mas não fazia nenhum sentido porque não tinha uma plausibilidade biológica para a cirurgia ser melhor somente em asiático. Então, o objetivo tem que estar descrito, e se você fez isso como esse investigador fez, ele teria que ter dito, olha, meu objetivo era ver se a cirurgia é melhor ou não, ponto. E eu fiz um pouco uma análise exploratória para ver se tinha outras nuances. E encontrei que o tratamento não é superior, mas foi superior em mulher asiática. Eu não vejo sentido nenhum disso. Se alguém souber de alguma ideia, por favor, diga o que é que vocês acham. Entendeu? Ou então, examinando bem esse assunto, pode ser que seja melhor em mulher asiática, porque nessas mulheres tem isso, isso e isso, entendeu? Então, a questão aí é ser honesto, o que é que você estava querendo fazer e o que foi exploratório, para você dar pesos diferentes. Quando ele publica primeiro o estudo, como ele fez no começo, quem está lendo vai acreditar que aquilo era a hipótese principal e vai dar um peso para esse achado. Quando você lê o que aconteceu de fato, que isso era análise exploratória, o peso é bem menor. Então, sempre olhe se o achado que está sendo reportado era o objetivo principal ou se foi um objetivo exploratório. A segunda coisa que vocês têm que ver é se o método de randomização é descrito em detalhes. Como eu falei para vocês, as revistas hoje nem aceitam que você diga a alocação foi randômica. Ele devolve para você e fala, explique detalhadamente o que você está entendendo como randômico. E no artigo vai estar lá detalhadamente o que é randômico. Então, a gente já viu que o objetivo da randomização é tornar os grupos parecidos. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um estudo que nós publicamos em 2007 sobre a eficácia da vacina quadrivalente contra HPV. Nesse estudo, foram randomizadas mais de 8.000 mulheres para o grupo vacina e um número semelhante para o placebo. Estão vendo aí? Quantas vocês acham que já tinham HPV-16 na admissão? Nesse estudo não era critério de exclusão se você já tinha uma infecção por HPV.
a gente até queria que uma parte das pessoas tivesse, para ver se a vacina era segura nesse grupo, para ver até se a vacina podia ter um efeito terapêutico, que não tem. Mas, se foi sorteado, o que é que vocês acham? Que pessoal já tinha infecção por HPV-16 num grupo e no outro? Olha só o que deu. Quase igual, né? E para o HPV-18, quase igual de novo, na casa decimal. Alguém me explica por que está tão parecido isso? Eu testei antes, eu selecionei antes. Vamos lá, gente. Foi Por randomizado. causa da randomização. O sorteio era aleatório. O número é enorme, foram mais de 17 mil mulheres. Quando você sorteia, não tem azar na jogada, certo? Olha o que aconteceu aí. Ó, uma outra coisa. Uma mulher que está no estudo experimental, seja de uma vacina, seja de uma droga, o que é que você recomenda para ela? Não engravide, né? Mesmo que você não tenha nenhuma suspeita que a droga ou a vacina tenha algum impacto negativo na gestação. Mas quem está usando algo experimental, por segurança, não deve engravidar. Concordam? Nesse caso, gente, foram sorteadas essas mulheres todas. A gente não só dizia a elas, por favor, não engravide, como a gente dava um aconselhamento e pedia que ela escolhesse qual era o método que ela queria usar, e a gente dava de graça o método que ela queria usar. Diante disso, vocês acham que alguma mulher engravidou no segmento de 2 anos? Sim, Claro, porque o que que acontece com mulher jovem que é sexualmente ativa? Engravida, mesmo quando É a não quer, vida. mesmo quando está usando alguma coisa. E vocês acham que o percentual que vai engravidar, que estava tomando a vacina, que engravidou sem querer, vai ser Igual, diferente do pessoal que tomou placebo? igual. Deve ser igual. Por quê? Porque a vacina não é contraceptivo, né? Elas são iguais em tudo. São iguais, inclusive, no aspecto, no descuido, né? A quantidade de mulheres que descuidadamente engravidaram no grupo da vacina foi quase igual ao grupo placebo. Vocês estão convencidos, gente, de que esses grupos são parecidos? Eles são parecidos no começo e eles são parecidos até nas coisas que aconteceram no futuro, em relação a engravidar quando não deveriam. Eles são extremamente parecidos. Agora, olha o que aconteceu com lesão precursora por HPV, lesões pré-invasivas de NIC2 ou 3 no grupo vacina e no grupo placebo. Quantos casos teve no placebo? 85, 1% das mulheres. Quantos casos teve no vacina? 1. O que é que vocês acham disso? É, a vacina fez efeito. A vacina fez efeito. Tem alguma dúvida? Esse Não, estudo ia durar 48 meses. Esse achado aí foi com 20 meses. Quem olhou esses dados foi um comitê interino, que é um comitê de segurança, que ele olha os dados abertos e ele não faz parte do estudo, é um comitê independente. O que é que o comitê, ao ver esses dados, fez? Mandou interromper o estudo, porque havia evidência inequívoca de que a vacina estava protegendo e não seria ético continuar mais 28 meses acompanhando essas mulheres. Entenderam? Então, observem como a randomização torna, de fato, os grupos comparáveis, exceto para o fato de que um tomou a vacina ou não. Se a vacina não funcionasse nada, o número de casos deveria ser muito parecido. Isso foi muito semelhante ao que ocorreu com a vacina de Covid. A gente tinha 40 mil pessoas, 20 mil tomando vacina, 20 mil tomando placebo, a vacina da Pfizer, e a quantidade de casos, a gente ia parar o estudo quando chegasse em 120 casos. Quando a gente chegou em 120 casos, se a vacina não valesse nada, o que é que vocês esperariam? Quantos casos estariam no grupo vacina? igual. 60. E quantos casos no placebo? 60. O que aconteceu na prática?
tinha, sei lá, 110 casos no grupo placebo e 10 casos no grupo da vacina. Então, o estudo também foi interrompido porque havia uma evidência de 90% de eficácia da vacina. Então, isso tudo por conta da randomização ter sido, de fato, aleatória. Qual dos aspectos listados abaixo é o mais importante para a validade das conclusões de um ensaio clínico? Igual o número de indivíduos no grupo experimental e controle, acompanhamento de 100% dos participantes, randomização efetiva dos participantes, uma incidência relativamente alta da doença na população estudada, inclusão dos grupos experimental e controle de indivíduos de todas as faixas etárias. Então, vocês estão respondendo aqui acertadamente que o mais importante é a randomização. As outras coisas são importantes, mas não são o mais importante. O que mais que você tem que ver? Você olhou os objetivos, você olhou qual foi a randomização, você tem que ver se houve uma justificativa para o tamanho da amostra. O tamanho da amostra é o N da questão. Por que que é importante isso? Porque você quer que o desenho tenha um número mínimo para que você tire uma conclusão, mas não precisa ter um número mais do que isso para não perder tempo e para não gastar dinheiro a mais. Então, o cálculo do tamanho da amostra é para maximizar tempo e dinheiro. Isso é importante ter lá. Se você não faz isso e faz um estudo pequeno, você não vai encontrar uma resposta. Isso pode ser até considerado como uma coisa não ética. Em seguida, você vai olhar se as mensurações são confiáveis e válidas. Qual foi o equipamento usado? Qual foi o método? Se você treinou os entrevistadores, se você treinou quem faz as medições, se houve uma padronização. Então, isso é extremamente importante e vai variar de caso a caso. Tá bom? Finalizando, a medicina é uma ciência de incertezas e uma arte de probabilidades. Isso é verdade. Mas é melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Então, você precisa ter um balanço entre o que você pode medir com confiança e o que você acha que é perfeição. Em seguida, você vai olhar se os métodos estatísticos estão descritos. Não é fácil. Então, Edson, Diga. só voltando atrás, existe algum método que a gente consiga calcular um tamanho de amostra para caso haja alguma que seja estatisticamente significativo o trabalho para a gente saber calcular quantos pacientes eu vou botar em cada grupo? Boa pergunta. Eu vou lhe dar um exemplo de uma enfermeira que fez queria fazer um projeto num hospital aqui em Salvador para ver o quanto que o uso de luvas estéreis era melhor para prevenir infecção de catéter central comparado à luva de procedimento, que não é estéril. Entendeu a pergunta dela? Sim. Ela, no hospital que ela trabalhava, o padrão era usar luva estéril. A luva estéril é mais cara que a luva de procedimento. E a pergunta dela é: será que essa luva estéril é preciso? Será que isso tem um ganho? O quanto que eu estou prevenindo de infecção com isso? Então, a melhor maneira é fazer um ensaio clínico, né? Infecção de catéter não é algo desejável. O paciente é um paciente que está com catéter central. Então, é claro que a gente quer prevenir. Mas a pergunta é, na hora que você faz o curativo, estou falando de fazer o curativo, na hora de passar o catéter, todo mundo usa uma luva estéril, mas você tem que trocar os curativos, e na hora que você faz o curativo, você está com a luva estéril, você começa com ela estéril, mas quando você manipula o próprio curativo, você já contaminou a luva, né? Então, a pergunta era bem cabível. Então, ela me perguntou: doutor Edson, quantos pacientes eu vou ter que fazer? O desenho de estudo está simples, né, gente? Vocês vão sortear pacientes que estão com catéter central para usarem ou luva estéril ou luva de procedimento. E no final, qual é o desfecho? Quantos têm infecção de catéter? Se você usar a luva estéril é melhor,
você vai ter uma infecção em catéter menor no grupo que usa luva estéril do que no outro. Tá claro? Alguma dúvida do desenho? Como é que ela iria fazer o estudo? Alguma dúvida? Não. Não. Não, não. Tá tranquilo, né? A dúvida é, e que ela me buscou foi, quantos pacientes eu vou ter que fazer? Ela tinha escrito o projeto e dito assim, o hospital aqui é grande, mas não tem tantos pacientes assim. Então, ao longo de um ano, eu acho que eu posso acompanhar 100 pacientes. E aí, 50 vão usar a luva estéreo, 50 vão usar a luva procedimento, e aí depois eu vou comparar. Se eu acho que está bom, a resposta é, primeiro, o que é que você acha? Qual é o tamanho do efeito? Usar a luva estéreo vai melhorar em quanto? Ah, doutora, eu não sei. Se eu soubesse, eu não estava fazendo esse estudo. Bom, então o que é que você acha que seria o mínimo para você justificar usar a luva estéreo? Ah, o mínimo é que você previna 20% das infecções. Então, vamos dizer que a luva estéreo, você vai ter que ter um risco relativo aqui de 0,8. Viu? Ótimo. O senhor agora pode me dizer quantos? Eu falei, não, tem outra pergunta. Qual é a frequência do seu desfecho? Qual é o desfecho que ela está estudando aí? Não, é infecção. Infecção no catéter. Ela falou, ah, é muito raro, só que não acontece muito, não. Quanto é? Ah, uns 3%. Aí é que começa o problema. Então, se ela tiver 100 pessoas no estudo apenas, se a luva não fizer de efeito nenhum, quantos casos ela vai ter? 3. E como 3 não dá para dividir um paciente ao meio, vai ficar 2 em um e um no outro, né? E 2 pacientes tendo infecção num grupo e um no outro, não dá para dizer que um está dobrando o risco, porque isso é muito pouco. 1 em 50 e 2 em 50 é muito pouco. Todo mundo está acompanhando esse raciocínio? Sim. Então, diante disso, eu, eu expliquei para ela, olha, não está parecendo bom esse número, não. Com as informações que você me deu, eu recalculei para ela ia precisar algo em torno de 6.000 pacientes. Então, era completamente impossível dela fazer isso no hospital que ela estava. E foi bom que ela me perguntou antes, porque se ela levasse um ano fazendo isso 100, ia ser uma perda de tempo e dinheiro absurda. Concorda? Então, Sérgio, respondendo a sua questão, o tamanho da amostra vai depender do tamanho do efeito. Quanto mais o efeito, quanto maior o efeito, menor a amostra, mais exuberante é. Se o efeito é pequeno, você vai precisar de mais gente. E se o desfecho é raro, também você vai precisar de muita gente. É fundamental que você faça esse cálculo, porque, como no caso dessa enfermeira, você pode acertadamente mudar de ideia ou tentar um outro arranjo para fazer o seu estudo, porque o plano que ela tinha era completamente furado. E, felizmente, ela pôde descobrir isso antes de investir todo o tempo dela em algo que não ia dar em nada. O cálculo do tamanho da amostra é extremamente fácil. Quando eu vim trabalhar no centro há mais de 25 anos, a ideia principal era trazer um pesquisador para calcular o tamanho da amostra. Então, eu me sentia uma calculadora ambulante com botões na camisa para alguém apertar. É claro que isso era importante, mas não precisava de um pesquisador para fazer isso. Tem programas online gratuitos que você calcula o tamanho da amostra. O mais crítico no tamanho da amostra é saber essas estimativas que eu perguntei para ela. Quanto que você acha que vai ser o efeito de usar essa luva e quanto que é o desfecho que você quer prevenir. Então, dito isso, você pode calcular e deve calcular para você tomar uma decisão se você vai poder fazer o estudo ou não. Ok? Então, os métodos Ok. são descritos. Por que é importante a gente entender se o indivíduo descreve o que é que ele usou? Porque é fácil mentir com a estatística, mas é difícil dizer a verdade sem ela. Então, é preciso que a gente tenha
uma maneira de suportar os nossos dados com a estatística. E aqui está um exemplo de correlação. Nós estamos aqui correlacionando o número de afogamentos em piscina com o número de filmes onde estrelou o Nicolas Cage. É muito parecido, gente. Você pode prever que o número de filmes que ele participou está fortemente correlacionado com o número de afogamento em piscina. Isso não prova nada, pelo amor de Deus. Isso é uma coincidência. Então, a gente não precisa simplesmente forçar a barra. Aqui é o número de divórcios no estado de Maine, comparado com o consumo de margarina. Então, vocês estão vendo aqui que o número de divórcios caiu e o consumo de margarina também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só também uma coincidência. Então, nesse livro muito bom, mostra que, apesar da estatística ser uma ciência que está baseada na matemática e a matemática ser uma ciência exata, o uso da estatística, sobretudo na saúde, é complexo e não é exato, e deixa muita margem para interpretações. Por isso, você tem que usar os números, mas usar também a interpretação deles com muita cautela. Além dos métodos estatísticos, você tem que procurar ver se houve mascaramento. E se não houve, será que isso não explica o que você está enxergando? O ideal é que haja, mas a gente já viu que, às vezes, o mascaramento não é possível. Mas é importante ver se o estudo pode ter sido quebrado cegamente. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A vacina de dengue do Butantan, que é a vacina de dengue do NIAID, que foi testada pelo Butantan, é uma vacina que está em fase ainda de testes e foi até submetido um dossiê à aprovação da Anvisa. E o estudo que suporta esse dossiê é de um ensaio clínico nacional. Naturalmente, a alocação da vacina foi randômica e, naturalmente, que o acompanhamento foi cego. Nem os participantes, nem os investigadores sabiam quem tomou o quê. Ok? Só que quando você lê o artigo, você percebe que, como essa vacina é de vírus vivo atenuado e o controle era placebo, a gente tem uma coisinha. Você acompanha se a pessoa adoece para eficácia e você acompanha também a segurança, se a pessoa sentiu alguma coisa. E os investigadores notaram que as pessoas que tomavam a vacina, que eles não sabiam se era vacina ou não, mas eles perguntavam para todo mundo, você sentiu alguma coisa? Eles notaram que alguns pacientes reportavam que tinham um rasgo cutâneo, um exantema. Ah, doutor, não senti nada não, eu senti um pouquinho de dor no local da injeção, mas uma coisa engraçada é que eu fiquei todo pintadinho. Então, eles notaram que 60% do grupo que toma a vacina tinha um racho. E no grupo placebo, quanto vocês acham que tinham? Nada, porque a vacina não causa racho cutâneo. Então, apesar do estudo ser mascarado, por conta desse evento adverso, é bem possível que o mascaramento tenha sido quebrado, porque tanto o paciente quanto o observador, o investigador, quando o paciente tinha aquele racho, começava a desconfiar que o paciente tomou a vacina. Entende? Então, você precisa ver no estudo se isso pode ter ocorrido. Apesar do estudo ser desenhado como cego, com acompanhamento cego, se não pode ter havido quebra do cegamento inadvertidamente. É mais ou menos como isso aqui. Vocês conseguem enxergar onde está o placebo? Acharam? O MM ali. Então, a quebra do cegamento pode ter levado a bias. Então, instituir o cegamento já é uma tarefa, às vezes, cara, como a gente já conversou. Mas manter ainda pode ser mais difícil, o exemplo que eu dei para vocês. Então, a randomização vai lhe dar uma vantagem em relação a permitir que você não saiba o que é que vai ser alocado. É importante que a gente não preveja o que é que vai ser alocado. E é importante também que a gente mantenha esse cegamento para que a avaliação dos desfechos não seja
feita de maneira enviesada. A outra pergunta que você faz é se os desfechos que o estudo está olhando são relevantes. Às vezes, o estudo mostra que uma droga nova baixou a pressão em média, em 1 milímetro de mercúrio. Isso foi significativo. Mas será que 1 milímetro de mercúrio tem significância biológica? Se o estudo é muito grande, muitas vezes a gente encontra significância estatística em pequenas diferenças, mas a gente tem a obrigação de se perguntar se essa diferença vai ter alguma importância clínica, tá? Às vezes também o desfecho do ensaio clínico é um marcador, em vez de ser a mortalidade. Nós falamos aí do estudo de AZT, né? Então é importante você analisar se está usando um desfecho final ou um desfecho intermediário. Na hora de analisar os resultados, o que é que você tem que ver? Os grupos eram comparáveis no começo e no final, houve perda de segmento, os resultados foram analisados pela intenção de tratar, ou seja, uma vez randomizado, sempre analisado. Qual a relevância dos principais achados? Eles podem ser generalizados para a sua população? Então, não raro você está lendo um estudo que foi feito com uma população muito específica, de pessoas de mais idade ou pessoas de maior nível socioeconômico em um outro país. Será que isso pode ser generalizado para a população do nosso país? Você tem que se perguntar isso. Por fim, além de olhar o estudo em si, você tem que analisar se esse estudo está compatível com os estudos prévios, se ele é consistente com o que a gente já sabe. Outra perguntinha. Qual das afirmações abaixo descreve a maior vantagem de um ensaio clínico? Evita viés de observação, precisa ser conduzido com justificativa ética, produz resultados replicáveis em outros pacientes, descarta a autosseleção de participantes nos diferentes grupos, recruta pacientes representativos da população afetada pela doença. Difícil isso, né? Vamos lá, pessoal, se arrisquem, só 2 pessoas. Vamos lá. Descarta a autosseleção de participantes. Então, eu disse aqui de outra maneira, né? Quem define em que grupo vai participar não é o participante que se autosseleciona, mas o investigador através de um método aleatório randomizado. Então, a avaliação crítica das evidências envolve você ver qual foi o rigor metodológico, se o estudo teve uma sistemática, se as observações forem parciais, se a amostra é representativa para a sua população. Isso tudo vai lhe dar uma ideia se os resultados são válidos ou não. Além desses aspectos metodológicos todos, eu finalizaria para vocês ainda falando sobre algumas questões éticas no ensaio clínico. Será que randomizar paciente para um tratamento ou placebo é ético? Recentemente, na própria Covid, muita gente defendia que não fizesse estudo randômico, todo mundo fosse para o grupo experimental. Note que isso tem um custo. A gente não tem como concluir o que é que vai acontecer. Então, é preciso ter cuidado. Será que a gente, quando faz o consentimento informado, se as pessoas estão de fato entendendo? Os consentimentos informados hoje têm 10, 12, 28, 30 páginas. Será que a pessoa lê e entende tudo? Será que a gente está incluindo pacientes que sabem o que estão fazendo? Quando é que a gente pode usar placebo? Quando é que não pode? De um modo geral, você só aceita usar placebo se não existe tratamento para aquela doença. Se já existe, isso não é aceitável. Você tem que usar o comparador que já existe. Em que condições você pode interromper um ensaio clínico? Nós temos o exemplo do estudo de HPV, que o resultado era tão marcante que o estudo teve que ser interrompido, mas você define essas regras antes. Eu não vou interromper precocemente um estudo porque parece que tem uma melhora. Eu tenho que interromper quando essa melhora é inequívoca, quando essa melhora é substancial.
dentro da hierarquia de estudos, existe essa gradação em que você tem uma opinião com uma menor força possível e os estudos progressivamente, série de casos, caso controle, estudo de coorte, ensaio clínico. Professor, Pois não. essa análise aí de interromper ou não interromper é uma análise de inteirinho, não é isso? Que ele faz no método. Interina, isso. Essa análise de inteirinho, eu tenho sempre a obrigação de fazer no ensaio clínico randomizado, ou tem alguma situação, ou eu sempre tenho que fazer ela? Olhe, na maioria das vezes, isso é um impositivo, porque você não quer somente interromper o estudo de algo novo, se é melhor. Você, às vezes, também interrompe porque está dando errado. Eu lembro de um estudo de uma terapia gênica para hepatite crônica, que os pacientes que estavam alocados para a terapia estavam morrendo em maior número do que os pacientes que estavam no braço controle. E o estudo foi interrompido porque parecia que fazia mal, tá? Então, sobretudo se o tratamento é absolutamente novo, é mais seguro que você tenha análise interina. Isso adiciona custo, porque o comitê que faz essa monitoração, ele é independente, então ele não faz parte do estudo, ele é formado de pessoas que têm uma expertise naquela área e ele tem que se reunir a intervalos pré-definidos para analisar esse banco. Então, isso adiciona complexidade e custo ao estudo. Geralmente, isso é feito para ter segurança, tá? Em algumas outras situações, você pode prescindir. Se o estudo vai ser muito curto, você pode não fazê-lo, mas quase sempre você faz. Respondi? Sim, obrigado. Tá bom. Então, aqui está um estudo de ensaio clínico com baixo poder, um estudo de ensaio clínico com amostra grande, com alto poder, e, por último, uma revisão sistemática de ensaios clínicos. Então, a validade vai aumentando, assim como a confiança. Mas lembrem-se que um estudo de caso-controle bem feito tem muita mais validade e confiabilidade do que um ensaio clínico mal feito. Eu mostrei para vocês aí o ensaio clínico lá da COVID, que foi muito mal feito e, naturalmente, que a validade e a confiança dele era muito pequena. Então, não basta ter o rótulo de ensaio clínico. É preciso que o estudo tenha qualidade e robustez na sua execução. Então, para finalizar, causa e efeito não é tão fácil de estabelecer. Não é porque as roupas de banho estão diminuindo que a gente tem uma prova inequívoca de que há aquecimento global. É preciso analisar outras coisas. Só uma piadinha para vocês relaxarem. Vamos voltar aqui. Se vocês puderem ligar as suas câmeras, eu agradeço. Alguma pergunta? Mauro, eu tenho uma pergunta. Pois não. Sobre intenção de tratar e critérios de exclusão. Eu acho que respondendo à prova, uma dessas provas simuladas, né, tinha lá escrito que quando um paciente ele estava caía, digamos, no grupo controle, tá certo? Ele não estava no grupo da droga, mas se por acaso o médico privado dele começasse a usar a mesma droga que estava em questão, ele não era excluído do estudo. É isso? Isso, para mim, me pareceu um pouco contrassenso. Isso tem a ver com a questão de intenção de tratar? Sim. Excelente pergunta, Mauro. Todos entenderam? O princípio da intenção de tratar diz que, uma vez randomizado, sempre analisado. E o que é que ele quer preservar? Ele quer preservar o princípio da randomização. A randomização só fornece grupos comparáveis se ela for seguida. Isso é indiscutível. Vamos agora para o outro caso. Você está certo. Se eu randomizo a pessoa para ir para o placebo e o médico privado começa a dar a droga do grupo experimental,
é óbvio que eu estou contaminando o meu resultado, que isso vai atenuar a diferença. Digamos que a droga seja de fato melhor. Se a droga está sendo usada pelo grupo controle, eu vou começar a diluir o meu efeito. Então, normalmente, a gente primeiro não quer que isso aconteça, isso não deveria acontecer, mas nem sempre a gente consegue impedir, tá? Então, o que é que a gente faz? As revistas exigem que você publique o resultado pela intenção de tratar e depois você faz uma análise excluindo as pessoas que não fizeram isso. Mas você tem que botar o da intenção de tratar. De fato, Mauro, vai atrapalhar, mas os grupos só são comparáveis quando você encara todo mundo que foi sorteado. Quando você começa a excluir, eles não são mais comparáveis, tá? É um pouco complexo essa situação e eu prefiro me limitar a dar essa resposta em que eu insisto em que é ruim isso não é bom, mas é melhor do que excluir. O que a gente faz na revista é que vocês reporta o chamado ITT, o que é que aconteceu com quem foi randomizado, e reporta o que aconteceu com quem fez o que você mandou fazer, tá? Idealmente, esses grupos devem estar muito parecidos. Mais alguma pergunta? Então, parabéns a todos, aguentaram mais 4 horas no sábado, né? Um dia bonito de sol. Eu esperava que hoje estivesse chovendo para a gente pelo menos não ficar aborrecido, né? Essa